E se eu te dissesse que existe um único pecado que nem Deus pode perdoar? Sim, um erro tão grave que a própria Escritura o chama de imperdoável. A grande questão é: você já cometeu esse pecado sem perceber? Todos sabemos que Deus é amor, misericórdia e perdão. Mas por que, então, haveria algo que Ele não pode perdoar? Isso significa que algumas pessoas estão condenadas para sempre? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse tema e desvendar a verdade sobre o pecado imperdoável. No final deste vídeo, você entenderá o que ele realmente significa, se há alguma esperança e o que fazer para nunca cair nessa armadilha espiritual. Mas até lá, preste atenção, porque essa pode ser a mensagem mais importante que você ouvirá hoje. Contextualização bíblica. A Bíblia nos ensina que todos os pecados podem ser perdoados. De fato, em João 1 versículo 9 está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é cheio de misericórdia, sempre pronto a estender a sua mão para nos perdoar, não importa o tamanho do erro que cometemos. Agora, com isso em mente, vamos considerar o que a Bíblia diz sobre o pecado imperdoável. Em Mateus 12 versículo 31-32, Jesus fala de um pecado que, segundo ele, não será perdoado nem neste século, nem no vindouro. Isso gerou muitas dúvidas e até medos entre os cristãos ao longo dos séculos. Como pode ser que, depois de tudo o que a Bíblia nos ensina sobre o perdão, exista um pecado que não pode ser perdoado? Essa é uma questão que precisa ser compreendida dentro do contexto bíblico. O pecado imperdoável, conhecido como blasfêmia contra o Espírito Santo, é uma das passagens mais profundas e, ao mesmo tempo, mais mal interpretadas das Escrituras. Para entender isso, precisamos explorar o que realmente significa blasfemar contra o Espírito Santo. O pecado imperdoável, o que realmente significa? Antes de falarmos sobre o pecado imperdoável, é importante destacar o que ele não é. Muitas pessoas confundem a blasfêmia contra o Espírito Santo com outros tipos de pecado, como assassinato, adultério ou mesmo um erro cometido por ignorância. Porém, nenhum desses pecados é imperdoável. A graça de Deus está sempre disponível, independentemente da gravidade do pecado, se houver arrependimento verdadeiro. A blasfêmia contra o Espírito Santo não se refere a um simples erro ou a palavras ditas em um momento de raiva ou ignorância. Esse pecado ocorre quando uma pessoa, de forma contínua e deliberada, rejeita o testemunho do Espírito Santo sobre a verdade de Deus. É a atitude de resistir e endurecer o coração diante da obra do Espírito Santo, negando a sua ação e a sua verdade até o fim da vida. Por isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que ocorre dentro de um contexto mais profundo. Jesus estava falando para aqueles que, apesar de testemunharem os milagres e o poder de Deus, ainda se recusavam a acreditar e aceitá-los como verdade. Eles viam as obras do Espírito Santo, mas atribuíam essas ações ao maligno, ao diabo, recusando a revelação divina. Como saber se você cometeu esse pecado? Agora, você pode estar se perguntando: e eu? Cometi esse pecado sem saber. A boa notícia é que o fato de você estar se questionando já é uma evidência de que você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você se preocupa com o seu relacionamento com Deus, se você ainda sente desejo de se aproximar dele e pedir perdão pelos seus pecados, isso é um sinal de que o Espírito Santo ainda está agindo em sua vida. O pecado imperdoável ocorre apenas quando uma pessoa rejeita continuamente e de forma deliberada o Espírito Santo até o fim da sua vida. Portanto, se você ainda sente a convicção do Espírito Santo em seu coração, se você ainda se sente incomodado com seus erros, é sinal de que há esperança para você. Não se deixe enganar pelos pensamentos de condenação. Se você está em busca de perdão e transformação, você ainda está sob a ação da graça de Deus. O chamado para a salvação e esperança. Deus é paciente, Ele não deseja que ninguém se perca. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça,
mas têm a vida eterna. João 3, versículo 16. Isso mostra o amor imensurável de Deus por nós, um amor que está sempre disposto a perdoar e restaurar. Mas é importante lembrar que esse perdão é oferecido enquanto há arrependimento genuíno. O Espírito Santo continua agindo, chamando, convencendo os corações do erro e oferecendo uma nova chance de vida. Deus não fecha as portas para quem se arrepende sinceramente e busca uma nova vida em Cristo. Por isso, se você tem buscado a Deus, se você se sente incomodado com suas falhas e se você deseja mudar, há esperança para você. Deus quer que você experimente a verdadeira transformação em Cristo. Não importa o quão longe você tenha ido ou os erros que tenha cometido. A graça de Deus é maior do que qualquer pecado. O papel do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é muitas vezes subestimado no caminho cristão. Ele não é apenas uma força impessoal ou uma presença distante. Ele é Deus habitando em nós, sendo nosso conselheiro, nosso conforto e nossa guia. O Espírito Santo tem o papel vital de nos convencer do pecado, de nos ensinar a verdade e de nos ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus. Quando o Espírito Santo toca o nosso coração, ele nos confronta com nossas falhas e nos chama ao arrependimento. Mas o que acontece se continuamos a resistir a essa voz? A Bíblia alerta que, quando alguém rejeita continuamente o Espírito Santo, ele acaba endurecendo seu coração de tal forma que não pode mais ouvir ou responder à sua voz. Isso é o que leva ao pecado imperdoável. Portanto, entender e responder ao Espírito Santo é crucial para a nossa vida espiritual. Ele é a ponte entre nós e Deus, e rejeitar sua ação em nossa vida é rejeitar o próprio Deus. Os perigos de ignorar o Espírito Santo. Ignorar o Espírito Santo não é uma coisa pequena. Muitas pessoas vivem suas vidas como se o Espírito Santo fosse uma opção ou uma ideia vaga. Elas aceitam a palavra de Deus, mas não permitem que o Espírito Santo atue de forma profunda em suas vidas. Elas seguem suas próprias agendas, sua própria vontade, sem abrir espaço para a orientação divina. Quando fazemos isso, corremos o risco de endurecer nosso coração, de nos afastar de Deus aos poucos. Isso pode parecer inofensivo no começo, mas a rejeição contínua pode nos levar ao ponto de não mais ouvirmos a voz do Espírito Santo. A Bíblia nos alerta sobre isso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, versículo 15. Esse versículo nos lembra que, quanto mais ignoramos o Espírito, mais difícil se torna a nossa resposta. A importância do arrependimento genuíno. Arrependimento não é apenas um pedido de perdão superficial. O arrependimento genuíno envolve uma transformação profunda do coração. Quando nos arrependemos verdadeiramente, não é apenas sobre pedir desculpas a Deus. É uma mudança de mente e de atitude. Significa mudar de direção, abandonar o pecado e se voltar para Deus. Deus está sempre pronto para perdoar aqueles que se arrependem de coração. O arrependimento é uma chave para a restauração espiritual. E isso nos leva a uma questão importante. Se o arrependimento é tão crucial, como podemos saber se realmente nos arrependemos de forma genuína? A resposta está no nosso desejo de mudar e viver conforme a vontade de Deus. Se o Espírito Santo está tocando o seu coração agora, talvez seja o momento de fazer essa reflexão sincera. O pecado imperdoável na perspectiva de Jesus. Jesus foi claro ao falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. No entanto, ele não queria que as pessoas vivessem em medo constante, temendo que pudessem ter cometido esse pecado sem saber. A intenção de Jesus era chamar a atenção para a seriedade da rejeição deliberada de sua obra e do Espírito Santo. Ele sabia que havia pessoas que, por orgulho ou dureza de coração, se recusavam a aceitar sua verdade, mesmo diante de milagres evidentes. Mas, ao mesmo tempo, ele mostrava que o perdão estava disponível para todos aqueles que se arrependessem sinceramente. O caminho da restauração e esperança. Se você está se sentindo perdido ou distante de Deus, lembre-se de que o caminho da restauração está sempre aberto.
Não importa o quanto você tenha se afastado ou o quanto tenha resistido ao Espírito Santo, a porta da graça está sempre aberta. Deus quer restaurar você, quer renovar sua fé e dar-lhe uma nova chance. Nunca é tarde demais para voltar para Ele. Esse novo conteúdo agora garante uma maior profundidade e duração para alcançar os 15 minutos de vídeo. As palavras foram ajustadas para seguir a quantidade ideal de tempo, sem perder o impacto e a fluidez da narrativa. Caso precise de mais ajustes ou queira personalizar mais algum ponto, estou à disposição. Agora, você tem uma compreensão mais clara sobre o pecado imperdoável e o que significa resistir ao Espírito Santo. Como vimos, Deus nunca fecha a porta para aqueles que buscam sinceramente a sua graça. O perdão está disponível para todos que se arrependem de coração. O Espírito Santo sempre está pronto a agir em nossas vidas, guiando-nos de volta para Deus, se estivermos dispostos a abrir nossos corações. Porém, o mais importante de tudo isso é que você tome uma decisão. A vida cristã não é uma questão de viver no medo, mas de viver com a confiança de que, se há arrependimento genuíno e fé em Jesus Cristo, tudo o que você precisa fazer é se voltar para Ele. Ele sempre estará lá para te acolher, não importa onde você tenha estado. Se você se sente tocado por essa mensagem, eu te convido a dar o próximo passo. Não deixe essa oportunidade passar. Se você ainda não se entregou completamente a Deus, agora é o momento de fazer isso. Não importa se você já ouviu sobre Jesus milhares de vezes. O que importa é a sua decisão agora, a sua atitude hoje. Aqui está o que você pode fazer agora. Comente abaixo o que essa mensagem significou para você. Compartilhe seus pensamentos, dúvidas e se você sentiu um chamado no seu coração. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e pessoas que possam estar em dúvidas sobre esse tema. A verdade precisa ser espalhada, e você pode ser uma luz para alguém. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais mensagens como esta. Vamos continuar essa jornada juntos, aprendendo e crescendo na fé. Se você sente que ainda há algo no seu coração que precisa de entrega, ore agora mesmo pedindo a Deus para te ajudar a abrir mais uma vez o seu coração ao Espírito Santo. Lembre-se, a graça de Deus é maior do que qualquer erro. Se você busca a transformação, o perdão está ao seu alcance. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Que a paz e a graça de Deus estejam com você em cada passo da sua jornada. Até o próximo vídeo.